E vamos a mais um assunto, né? O assunto é de geometria espacial. Então, iremos começar com geometria de posição. Então, primeiro, a gente precisa determinar essas posições de duas retas, né? Determinação de duas retas. Como é que a gente determina duas retas, né? Então, essa determinação de retas é por um ponto P passam infinitas retas. Veja que esse ponto P aqui, existe várias retas passando por ele. Então, existem infinitas retas, certo? Por dois pontos P e Q distintos, esses pontos aqui, ó, P e Q, passam uma única reta PQ. Isso é verdade. Então, só existe uma única reta que passa por esses dois pontos, certo? Então, esquematizei aqui a determinação de retas. Então, vamos para o próximo. Determinação de planos. Por três pontos não alinhados, P, Q e R, determina um plano. Aqui você tem um P, Q e R, são pontos. Veja que os pontos são representados por letras maiúsculas. E eles determinam esse plano aqui, que é um triângulo, né? Essa região laranja. E uma reta R, aqui essa reta R aqui, e um ponto P que não pertence a ela, esse ponto aqui, determina um único plano, né? Esse plano aqui, PQR, né? Ó, veja, por quê? Eu pego, dentro dessa reta, eu pego dois pontos, o Q e o R. Esse ponto P não está fora da reta R, então, por três pontos não determinam a reta, que foi dito aqui, então você gera esse triângulo aqui, laranja, ok? Determinação de planos. Duas retas RS concorrentes. O que são concorrentes? Que elas cruzam em um ponto. Esse ponto P determina também um plano, né? Veja, se eu pegar dois pontos dessa reta S, esse ponto P que se cruza, esse ponto R, e pegando outro ponto Q dessa reta R, e aí você, por três pontos, você determina esse plano. Esse plano aqui, no caso, é esse retângulo laranja, né? Dessa figura espacial aqui, que é um prisma, certo? Duas retas RS, aqui ó, reta R aqui, reta S aqui, são paralelas, né? Veja que elas são duas retas paralelas, determinam esse plano. Ó, se eu pegar dois pontos aqui, ó, Q e o R, são dois pontos, e esse aqui é um ponto P. Então, por três pontos não alinhados, determina esse plano. Então, você consegue entender que duas retas paralelas geram um plano, né? Posições relativas de duas retas no espaço. Ó, duas retas são paralelas distintas se elas estão no mesmo plano. Então, aqui, ó, e não tem nenhum ponto em comum. Então, ela não tem nenhum ponto em comum. Essa reta R e essa reta S são paralelas porque elas estão no mesmo plano e não tem nenhum ponto em comum. Então, elas são paralelas. Se duas retas estão no mesmo plano e têm um único ponto em comum P, são chamadas de retas concorrentes. Aqui você tem a reta S e a reta R, e elas concorrentes, né? Elas se cruzam em um ponto P, e aqui, ó, elas, elas são o que a gente chama de, ó, estão no mesmo plano e tem um ponto em comum, né? Estão nesse plano aqui, eu posso chamar de alfa ou beta. Posições relativas de duas retas no espaço. Duas retas não estão contidas em um mesmo plano, as retas são chamadas de reversa. Aqui ó, você percebe que essa reta R, reta S, elas não estão no mesmo plano. Então elas são duas retas reversas. Se duas retas são coplanares, isso quer dizer, estão no mesmo plano e têm mais de um ponto em comum, que no caso aqui, ó, tem um P e o Q, então essa reta aqui são coincidentes. Então, ó, se duas retas
estão no mesmo plano e têm dois pontos em comum, elas são coincidentes. Isso quer dizer o quê? Iguais, né? Posições relativas entre o plano e a reta. Uma reta R pode estar contida no plano alfa, né? Então ela está contida, está dentro do plano. Então essa reta R está dentro desse plano alfa. Uma reta R pode ser secante ao plano alfa. Secante corta em um ponto, né? Esse plano. E ela é chamada de reta secante ao plano alfa. E uma reta R pode ser paralela ao plano alfa. Então aqui ela pode ser paralela. Veja que ela está aqui, ó. Se você pegar uma reta desse plano alfa, existe uma reta paralela a essa reta R. Então ela quer dizer que essa reta R é paralela a alfa, certo? Aí você tem as posições relativas entre o plano e plano. Então, os planos alfa e beta podem ser paralelos e distintos. Veja que eles são paralelos, certo? Estão sob o mesmo ângulo em relação ao solo e não são coincidentes, né? Então, quer dizer, eles são paralelos e distintos. Os planos alfa e beta podem ser secante ou adjacente, como o José falou, né, na aula. Então, aqui, ó, eles têm uma reta em comum, né? Certo? E os planos alfa e beta podem ser coincidentes, quer dizer, são iguais, certo? Então, existem essas três formas de posições relativas entre um plano e um plano. E vamos a uma questão, né? A alternativa verdadeira. Aqui você tem várias proposições, a gente vai analisar uma por uma e entender se ela é verdadeira, né, ou falsa. Então ele quer saber a alternativa verdadeira. Então vamos lá. Então vamos à resposta, né? Primeiro a gente vai analisar o item A. Vamos lá. Se uma reta pertence a um plano, toda reta perpendicular a ela será perpendicular ao plano. Ó, se uma reta pertence a um plano, então vamos desenhar uma reta. Desenhar essa reta S. Toda reta perpendicular a ela, então vou usar uma reta R que está no mesmo plano e é perpendicular a ela. Será perpendicular ao plano? Não necessariamente. Por quê? Ó, essa reta R, ela é perpendicular a S, mas ela não é perpendicular ao plano, não necessariamente. Ela está no mesmo plano, mas ela não é perpendicular ao plano. Então essa alternativa é falsa, né? Como eu falei, se você tem uma proposição e você usa um exemplo que contraria ele, então ela é falsa, né? Se por um ponto passa um único plano perpendicular a uma reta dada, então aqui, ó, por um ponto P passa um plano perpendicular a uma reta dada, sim. Então, essa seria a alternativa correta, sem sombra de dúvidas. Mas aí, professor, terminaria a questão? Não necessariamente. É bom continuar para a gente entender melhor. Se uma reta é perpendicular a um plano, ela é perpendicular a todas as retas desse plano? Ó, eu peguei uma reta que é perpendicular a esse plano. Ela é perpendicular a todas as retas? Ó, se eu peguei essa reta aqui, eu considerei que é perpendicular, ela não é perpendicular a essa. Ela pode ser reversa, mas ela não está fazendo um ângulo de 90 graus em relação a ela. Então quer dizer o quê? Que isso é falso. D. Se uma reta é perpendicular a uma reta do plano, então ela é perpendicular a esse plano? É como eu disse na primeira questão. Eu posso pegar uma reta perpendicular a outra dentro do mesmo plano. Não quer dizer que ele vai ser perpendicular a esse plano, certo? Então essa alternativa também é falsa. E por último, temos uma reta e um plano são paralelos, né? Uma reta, aqui ó, a reta R é paralela a esse plano alfa. Toda reta perpendicular à essa reta dada
é perpendicular ao plano? Não necessariamente. Como eu falei, ela pode ser do mesmo plano, não pode ser perpendicular a essa. Então, essa alternativa também é falsa, certo? É isso. Na próxima aula, a gente vai aprender geometria dos poliedros, ok? Então vamos nessa. E até mais e bons estudos.